Fala espigado, fala espigada, como vocês estão, tudo bem? Gente, EspigaCast mais uma vez aqui no canal e hoje com um convidado super especial. Tô aqui com o Fábio Aranha. Fábio, obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente. Bom, Fábio dispensa apresentações, mas vou abrir aqui o espaço. Fábio, se apresenta para nossa audiência aí, nosso público, fica à vontade, a casa é sua. Obrigado, Bruno, pelo convite, bacana como o seu canal está crescendo, está fazendo bastante sucesso, o pessoal Obrigado. Comentando. Dando cada vez mais likes e é uma satisfação ver bastante gente importante aqui no canal. É uma honra estar aqui também, né? Ainda mais depois da Kátia, depois do Marcelo, né? Então a responsabilidade aumenta. Mas como a ideia é trazer informações para os espigados de elevador, a gente completa porque a Infolev nasceu, eu sou sócio fundador da Infolev, então portanto há 30 anos no setor de elevador, que é a mesma idade da Infolev. Também participei bastante aí das associações, né? Foi uma história que correu paralelo, né? Quando começou a Infolev também começaram os sindicatos também, né? Que você é meu colega lá no CCESP, né? Exatamente. Na diretoria do CCESP. Então, na primeira reunião de formação do CCESP, a Infolev tinha acabado de abrir e eu tive lá também na primeira de formação. Você já estava já junto com o pessoal das conservadoras. Existia uma né? associação antes, né? Lógico, teve gente antes no setor, mas daí a formação do sindicato, na primeira reunião, estava lá. Legal. Aí foi isso de participar como sócio colaborador, né? Depois também entrei no Sindicato do Rio, também foi o primeiro sócio colaborador. Cheguei a ser presidente do Sindicato das Empresas de Elevadores. Hoje ainda sou presidente da Associação de Elevadores do Mercosul. Olha. E via essa associação, sou membro da World Elevator Escalator Federation, que é uma federação que se formou agora de associações. Então é a AELA, que é a mais importante, que é a European Lift Association, a CEA, a China European Elevator Association, né, que também os dois mais fortes, né? A gente é só coadjuvante, né? Não vamos negar para você. Mas a América Latina tem os seus 4, 5% do mundo, né? Então acaba sendo também importante. E elevador é igual no mundo todo, isso que é bacana, né? Então os problemas são os mesmos, né? Sim. É a concentração de multinacionais, é a questão de treinamento, formação de técnicos. Então os problemas em si são muito parecidos. Então é bacana trocar essa experiência também com o pessoal de fora. Então essa história se combina e a Infolev nasceu de um sonho, né, primeiro de poder atender a parte eletrônica, que é o que estava começando, né? Tá, foi na época que começou a tirar um pouco, saiu os eletromecânicos, os elevadores eletromecânicos, entrar os eletrônicos ali, né? Isso. Você vê que as empresas basicamente são técnicos, né? A gente chama o mecânico de elevador, né? Não é isso? Antes era mecânico, né? Agora é mecânico, né? Exato. Então é mecânico. O próprio CREA cobra um engenheiro só mecânico. Ainda que o elevador hoje é bem complexo, né? Ele é elétrico, ele é eletroeletrônico. Isso. Na verdade, é o mecatrônico, né? Mecatrônico. Então o elevador já era o avô dos robôs, que é a primeira máquina que você apertava um botão e fazia tudo automático. E hoje, claro, só que com relés e hoje microprocessado. Então, quando entra o sistema eletrônico, duas coisas. A Infolev completa as empresas de elevador, no sentido de dar essa tecnologia eletrônica que não era acessível. Aí vem a necessidade de uma tecnologia aberta, uma proposta diferente, os treinamentos, que foi uma necessidade que a gente se destacou bastante, né? Ajudou muito os técnicos. E também comercialmente. Por quê? Não fazia sentido você modernizar um elevador quando era relé. Sim. Até tinha gente que montava um quadro a relé, né? Tirava um relé e colocava outro, né? Ou trocava só o relé, chegava até fazer alguns quadros só a relé, né? E trocar. Mas você reformou, mas não modernizou, né? Isso. Não agregava nada no elevador. Então surge esse outro mercado, que até então era manutenção, fabricação de elevador novo, que também era bem pequeno na época, né? Pouca gente fazia. Até para conseguir concorrer com multinacional na época era muito mais... O mercado naquela época era muito mais apertado, a coisa era mais difícil de fornecimento, né? Bom, Bruno, só para você ter uma ideia, elevador novo naquele tempo, sabe como é que era? Com uma máquina usada. Porque não tinha máquina. Não tinha fabricante de máquina. Não tinha fabricante de máquina, porque os grandes fabricantes faziam para eles, não vendiam, e não tinha máquina importada em 91.
Começou a ter em 97, 98, foi aquele boom de máquinas europeias, né? Que também era aquele tempo de restrição de importações no Brasil, como a indústria automobilística, né? Isso, teve a abertura e depois teve a questão do câmbio ser muito favorável, na época que ficou 1 para 1. Aí teve um boom de importações na época da Europa, né? Na época a China ainda não estava significativa. Mas começou o elevador novo, era com a máquina usada. Mas, em compensação, esse mercado de modernização ajudou muito as empresas, que até então era só manutenção. Sim. E modernização é um negócio muito importante numa empresa. É um outro segmento. Só que é outro técnico, às vezes, que faz a instalação, diferente da manutenção. É um outro tipo de venda mais complexo, né? Então precisou desenvolver tudo isso. Então a Infolev, ela cresceu junto aí. A gente realmente só trabalha em parceria. A gente não vende direto para prédios. Então a gente foi apoiando as empresas em todos os aspectos. No treinamento técnico, no desenvolvimento dessa parte comercial. Sim. E também até financeira, né? Que até quando a Infolev começou, a maioria das empresas só vendia a peça ou qualquer coisa, só à vista. E a gente na inflação começou usado. Começou a primeira vez, eu fiz uma conta rápida ali, bom, tem inflação de 30%, vamos aumentar aqui um pouco, vamos fazer em 3 vezes, foi a revolução, né? Já 3. Aí depois para 4, 5, né? E hoje a gente financia bastante, e mesmo para empresas pequenas. Sim, consegue até para facilitar a empresa comprar de vocês lá, né? E a diferença, né? As empresas pequenas chegavam para o prédio e vendiam em parcelado, mas entregava rápido. Sim. E as grandes faziam aquele negócio, faziam em 24 vezes, mas entregavam em 24. Só depois que estava pago, né? Só depois que estava pago, era uma tradição. Então a gente rompeu com essa tradição. E tecnicamente a Infolev, além de entrar no lado das empresas, o sonho também de ajudar os prédios, né? Os usuários de elevadores. Por quê? Porque elevador é uma necessidade. A gente fica muito orgulhoso de trabalhar num ramo que a gente dá mobilidade e acessibilidade para as pessoas. Então é um prazer, né, saber que a gente faz o bem, né? E elevador todo mundo precisa. Se não precisa, um dia na vida vai precisar. Se você vai viver bastante, você vai precisar de um elevador. Um dia você vai ser dependente do elevador. Com certeza. Infelizmente, algum dia você vai precisar. Então não é um luxo, é uma necessidade. E não pode ser luxo algum dia, Fábio? Você acha que assim, meu prédio tem elevador, nossa, que coisa... Você acha que um dia foi olhado dessa forma e às vezes tem uma mentalidade na cabeça de alguém que fala assim, poxa vida, se eu fizer o prédio sem elevador fica um pouco mais barato. Elevador é luxo. E isso talvez hoje a gente está tendo algum problema de conseguir convencer a necessidade do equipamento, até da troca de um componente, de uma modernização. O pessoal que está assistindo a gente às vezes fala assim, pô, tá difícil convencer o síndico a modernizar meu elevador, o elevador dele lá. Você acha que tem um pouco de cultura que era um luxo e agora passa a ser uma necessidade? Com certeza, eu acho que o elevador ainda tem esse estigma que é uma coisa cara, que sai na coluna social, sabe? O cara é rico, então tem uma casa até com um elevador. Exato. Hoje um elevador custa o preço de um carro bom. Então, claro, não é para qualquer um ter em casa, mas não é uma coisa impossível. Principalmente se ele planejar essa casa. Porque às vezes a obra de alvenaria que encarece. Agora, se ele já planejou a casa, opa, eu quero viver aqui, já deixou um poço pronto, que é o conceito ideal, né? Mesmo você não vai colocar o elevador na hora, mas você prevê que um dia você pode precisar de um elevador mesmo numa residência. Sim. Inclusive um segmento que está crescendo bastante. Depois elevador... da pandemia, o pessoal valorizou cada vez mais as casas. Sim. E claro, o envelhecimento da população. A população brasileira já está mais velha e Exato. as pessoas se deram conta que é possível sim viver numa casa e colocar um elevador. E no prédio, como não tinha alternativas, ainda ainda ficou essa imagem de que de um triopólio só de empresas estrangeiras e não tem opção. E a gente tem a solução de fazer. A gente veio com uma proposta de não ter uma coisa presa. Então a nossa tecnologia, qualquer empresa mexe, né? Então o prédio tem a liberdade, né? Às vezes ele escolhe uma empresa grande que, claro, tem tem uma estrutura muito boa, né? Tem todo um padrão que não podemos negar o padrão dele, mas acaba sendo muitas vezes caro, né? Então a gente tem a solução, que nem tem o remédio genérico, né? Uhum. Então o genérico é uma coisa que faz o mesmo efeito,
só que geralmente bem mais barato, né? Então a gente... E é uma questão assim, que às vezes o pessoal fala assim, falou muito bem aí que eu quero colocar o elevador em casa, não planejou antes, né? Se tiver, a gente começar a falar essa conscientização pro pessoal, que olha, é possível você ter um elevador em casa, mas desde que já seja previsto esse espaço, né? Então a coisa começa a mudar um pouco de figura. Ajuda muito. Ajuda né? Então muito. Aí a campanha para os arquitetos saberem que já prevê isso ajuda bastante. Mas o pessoal do elevador é criativo, faz coisas sob medida, né? Então quase sempre eles conseguem adaptar, né? Tem então, sempre os detalhes. Coloca do lado externo, o espaço da escada, conseguem realmente... são bastante criativos. Tem até o pessoal que às vezes tira a escada e coloca só o elevador. Aí depois fala, opa, mas elevador elétrico, né? Se faltar energia por alguns dias, por exemplo, não vai conseguir. Lógico que tem o resgate, né, automático, mas se for uma falta de energia por alguns dias ali, uma necessidade de manutenção, como é que vai acessar o andar superior da casa, né? Então... Tem hora que a gente vê umas coisas por aí. Criatividade mesmo. Criatividade, mas mantendo a segurança, né? Mas, isso aí, Fábio, eu fiquei aqui até que você falou de várias associações que você faz parte. Apesar de que a gente já se conhece do dia a dia aí, até lá do sindicato e da BEL também, do CCS e da BEL. Mas é bom contar com uma pessoa como você que está buscando aí participar de associações maiores a nível internacional para levar o nome do Brasil e trazer as informações e tecnologias também, né, de fora do Brasil, o que está acontecendo no mundo, trazer para cá e possibilitar as empresas que são clientes da Infolev e que trazem aí isso para os condomínios, para as casas também, agora que tem bastante casa com elevador, como você disse, todas essas informações, né? E tecnologias novas. A gente chegou a ver, que pena que você não estava ainda, mas a gente fez um grupo, foi até Buenos Aires, né? Fomos lá recebidos pelo pessoal aos sindicatos de lá, né? As câmaras lá, no caso, são. Sim. Visitamos lá o laboratório deles, que eles fazem certificação, né? de peças, que é o que vai ter agora na nova norma, né? Então eles já têm. Então há um intercâmbio bacana, né? Também fiz uma palestra sobre o sindicato sobre o mercado brasileiro de elevadores na Interlift, na última edição. Então foi bem bacana. Que foi na Alemanha, né? Isso, na Alemanha, né? Agora vai ter dia 26 de novo, né? Mas com essa pandemia, toda essa confusão... não sabe, vai ter, não vai? Não, vai ter, né? Vai ter. Mas infelizmente aí eu achei que estava... Quando tinha que me planejar para ir, acabei pelos riscos que tem, acabei não indo. Sim. E não sabia... Na verdade, 2/3 dos expositores vão estar lá, nem todo mundo. E até fiquei lisonjeado ontem que o Martin Hutter, que é o presidente da feira lá, me mandou uma mensagem pessoal perguntando se eu ia. Pô, tá te esperando lá, às vezes dá tempo. Não, porque a gente também convidou ele fez uma palestra em Minas, né? Junto com o Ronaldo Bandeira, né? Foi bem bacana. Então ele já veio 2 vezes, ele esteve numa Expo Elevador aqui, foi no nosso jantar que a Infolev faz no Samba Show, né? O tradicional Samba Show. Sim. Então acabamos tendo um bom relacionamento. O Atom é gente boa. Que bacana. E bom disso tudo, que algumas coisas que você trouxe aí, de frisar que a questão que vocês têm uma tecnologia lá na Infolev que é acessível às empresas, né? Então, esse é um ponto importante que tira essas prisões, essas amarras aí que acaba acontecendo num caso de ter um condomínio lá com aquele tipo de equipamento. E a Infolev é aberta aí no mercado e o condomínio pode escolher a empresa que quiser escolher nesse ponto. Né? Exatamente. Então, você veja que o mercado vai mudando, né? Hoje a gente fala muito da portabilidade. Então, talvez você já tenha tido um celular que era bloqueado. Você comprou, né? Ganhou, comprou ele com desconto, sei lá o que foi, mas aí você tinha ele... Só podia usar uma operadora, não é isso? Isso, é bem isso. Eu acho que ninguém mais tem isso hoje. Não. Ninguém mais quer, né? Uma coisa que é presa numa única, certo? Porque se você não estiver satisfeito com aquele serviço, vai mudar. Você vai poder mudar. Então, infelizmente, quando você muda para um prédio, você não escolheu o elevador. Quem comprou foi a construtora.
Então, quando você compra um carro, você vai escolher o seu carro e vai escolher o que tem um custo melhor de manutenção, um que gasta menos gasolina, né? Você vai escolher o que tem um consumo melhor, que tem mais facilidade de peças, né? Exatamente. E assim por diante. No elevador você infelizmente não escolhe, então acaba sendo o que é conveniente para a construtora e depois a manutenção durante muitos anos vem a conta para os condôminos. Exatamente. Mas na hora da modernização, quem escolhe é o síndico. É o síndico. Então ele tem que saber que hoje tem opções. Então a gente sofreu muito, né? Começou a Infolab e o cara falava, não, isso aí não funciona, isso aí não vai dar lá. Isso aqui é da Santa Ifigênia, é do Paraguai, né? Até tinha hoje, muito isso, o Paraguai, né? Até hoje denigrem, né? Tal, mas é uma tecnologia nacional. Isso é que a gente já fala. Quando começou, o que estava acontecendo no mercado? Essa questão que estava tirando os equipamentos eletromecânicos, começando a existir aí alguns equipamentos microprocessados, até mistos, né, que existiam, e a Infolev entra nesse mercado para poder atender as conservadoras que não tinham tecnologia para poder modernizar os elevadores, né? A gente queria ser o laboratório de eletrônica das empresas, então a gente se completa, né? Se completa no sentido de mecânica e eletrônica e se completa no sentido de fabricante e instalador manutenção. Sim. E aí juntos a gente não deve nada para nenhuma multinacional, tá? Porque eu sei que tem muitas empresas boas que fazem até serviços até melhores, né? Tem até... inclusive a modernização, por ser uma coisa sob medida, caso a caso, você vai pegar um elevador que cada um tem sua marca, cada um vai ser adaptado de um jeito, você vai manter o operador, vai manter uma máquina, não vai manter isso, às vezes não é possível trocar as portas, não tem espaço. Então é caso a caso, é sob medida, não é um produto em série, é um terno sob medida. E quem faz uma coisa sob medida melhor, né? Você vai comprar um terno sob medidas, é melhor você ir no seu alfaiate que faz a coisa sob medida. Então, a empresa menor, você vai fazer uma reforma na sua casa, no seu apartamento, sei lá. Você vai chamar uma grande empreiteira? Não vai ser viável, né? É melhor aquele cara que vai fazer a obra do jeito que você precisa. Exatamente. Que você vai na sua necessidade. Então, a modernização é um segmento que as empresas pequenas e médias se dão até melhor, se atendem melhor aos condomínios. Eles não precisam ficar amarrados a pacotes prontos, eles não precisam empurrar um elevador novo, eles podem por exemplo, comprar uma botoeira diferente, escolher a gosto do freguês, né? Pode escolher várias coisas. Às vezes até a questão da máquina de tração, que é um item caro no elevador, né? E a gente vê em algumas concorrências que faz parte do pacote da troca da máquina de tração na modernização, né? E muitas das vezes a gente vê que tem máquinas que estão novas ainda, que foram bem mantidas, bem conservadas ao longo do tempo e podem sim seguir funcionando, né, bem com o novo produto Infolev lá que vai atender bem naquela máquina, né? Exatamente, então ele não tem essa pressão, ele pode colocar o que é melhor para o prédio, com a versatilidade. Muita máquina antiga são muito mais robustas que as atuais. A gente sabe disso e não é só em elevador. Tudo na indústria. Né? Então, a gente tinha a máquina de lavar antiga que comprava durava 30 anos, agora dura 3, né? O carro. Eu costumo falar muito do carro também. O carro, você tem os Fusca 1965 andando bem aí, né? E hoje os carros de 10 anos de uso já tá cheio de barulho, tudo batendo, tudo caindo, cai um pedaço, cai uma peça, cai outra. Então tem toda essa questão da durabilidade das máquinas de tração. Então, e as antigas do tempo que o aço era barato, que o cobre era barato, então são muito mais robustas. Sim. Então, se foi bem conservada, tinha um fabricante que batia lá o Shen para a máquina durar 100 anos. O objetivo era durar 100 anos. E se for bem conservada, é capaz de durar mais. E ainda tem uma coisa, quando você coloca o inversor de frequência, o quadro comando com inversor de frequência, o pico de par de corrente é muito menor. Sim. Então, ela até vai esquentar menos. Então, até aquela máquina, ela dura até mais, né? Porque ela foi feita para trabalhar com um pico de corrente 7, 8 vezes a nominal, né? Isso. E agora vai trabalhar com o inversor uma vez e meia. Até rebobinar o motor você demora mais tempo. Vai evitar o tranco, né? Então, assim, desgaste das engrenagens, rolamentos, cabos de aço, né? Até nisso a modernização ajuda, né? Então, você fez um elevador que era para o cara que dirigia brecando, acelerando, e agora você vai para um cara que dirige suave. Ele vai até durar muito mais.
Aquele carro que foi feito para andar no buraco, aí na estrada de chão, né? Agora ele vai num tapete, né? Então, até nisso ele foi feito para ser robusto, né? Então... E aí, Fábio, como que foi assim? Vocês tinham esse mega desafio no mercado, numa época que tinha muita coisa acontecendo, inflação, como você disse, abertura das importações, a nova tecnologia vindo aí, a Infolev trazendo oportunidade para as conservadoras. E como foi para se estabelecer? Como que a Infolev conseguiu trazer um nome forte, ser essa marca hoje que representa muitas empresas aí também que usam os produtos Infolev, confiam no produto? Como que foi para se estabelecer no mercado? Qual que foi esse desafio na época? Bruno, a gente tinha que pensar que a gente não fabricava comando. A gente não deixar o elevador parar. Esse que é o conceito. Olha a sacada, gente. Entendeu? É diferente então, é diferente você falar, eu fabrico. A gente já tinha um concorrente, com todo respeito, ele não está aí, mas ele falava, olha, eu já fabriquei, agora o problema é seu. Então, a gente pensou o contrário. Se o elevador seu está com problema, mesmo que não seja do comando, eu sou seu parceiro. É lógico que eu tenho nossos limites, né? Eu não posso ir lá e trocar o freio, não posso nem ir no prédio sozinho sem vocês, certo? Eu sou o responsável técnico. Mas a gente treinou nossos técnicos, inclusive, para saber outras partes do elevador. Que a gente sabe, se o elevador dá um problema, o prédio normalmente são leigos, né? Eles não têm condição de saber se é a minha placa, se é o seu fio, se é o botão do outro, se é o que é. Não está funcionando, ele não está satisfeito, a energia ele vai falar mal de todo mundo. Exatamente. Então a gente falou, olha, pessoal, a gente tem que se preparar para não parar o elevador. Então dar suporte, que hoje a gente é reconhecido por dar o suporte, né? São quantos hoje lá no suporte para atender? E onde vocês atendem, assim, só para a gente fazer um parênteses? Você tem um número que é bastante gente lá na Infolev, né? Tem 9 pessoas exclusivas para o suporte, fora assistência técnica, né? Sim. Que a gente chama assistência técnica, você levar uma placa propriamente dita, uma placa, um inversor, a gente também conserta o inversor, né? Que é um diferencial, que era outro problema. Que também, o elevador para, certo? Ah, mas aí você não é seu. Ah, tá bom, mas ele vai levar para o fabricante. Ah, vai demorar 5 dias para consertar. O elevador ficou parado, resolve. Então a gente foi consertar inversor também. Consertar inversor também. Então, a placa, a gente logo de cara já colocou, era um diferencial, né? Opa, a placa quebrou, você tem que ter um pronto-socorro de placa. Sim. Tem que ter reposição. E além de tudo, porque você sabe, se chega uma multinacional e fala que ela não tem essa peça, sabe, porque ela vem do Japão, não sei o que lá, vai demorar 45 dias, puxa, nossa, que bacana, né? Essa empresa é poderosa, né? Se a gente não tivesse peça no mesmo dia, ele fala, essa bodega não tem peça. O que adianta? Trocou o outro. Então a gente tem que ser bem melhor que eles. A gente tem que ter peça sempre, a gente tem que consertar rápido. E o nosso cliente é o nosso parceiro. Sim. Então a gente desenvolveu, o pessoal lá tem bastante experiência. Eles fizeram curso de outras coisas, a maioria deles, todos que estão no suporte, fizeram carreira técnica na Infolev. Montaram comando, fizeram fiação, trabalharam no conserto de placas, todos sem exceção que estão no suporte. Então não chegou e sentou na janelinha, não, né? Tem que não existe, não. Funcionário de carreira. Não, esses todos são de carreira. E é por quê? É esse diferencial. O cara liga lá de Salvador e ele tem que saber, é o fio, é a placa, é o freio, muito mais difícil então que ao vivo, né? Ele sabe realmente como que tá o comando lá, às vezes passou até na mão dele na montagem, na expedição, embalagem, alguma coisa assim. Ele sabe o que está acontecendo lá e consegue dar o apoio. Todo o caminho. Sim, que legal. E assim, aí você estava falando, além de não deixar o elevador parado, vocês estavam se solidificando no mercado, né? Então, para não deixar o elevador parado, você precisa ter assistência técnica imediata, reposição de peças e o suporte. E o nosso suporte é gratuito. Hoje as pessoas ligam o elevador de comando nosso de 20 anos, a gente atende gratuitamente. Modificações, etc. Né? Então, e o suporte hoje, ele é telefone, agora o WhatsApp também. A gente tem aos sábados, tem até um pouco mais tarde, porque tem questão de horário de países da América Latina, né? Que tem outro fuso, né? Vocês atendem também fora do Brasil, né? Teve gente que, para fazer isso, a gente chegou a ter 40 pessoas fazendo curso de espanhol lá. Para poder atender o pessoal da América Latina. Exatamente.
Que bacana. Então, e assim, você vê que é a gente às vezes pensa só aqui, né? Só São Paulo, às vezes, por exemplo. O pessoal não imagina como vocês atendem Bahia, você falou agora há pouco, atende todo Brasil, todos os estados do Brasil aí os países da América Latina também, os vizinhos. Tem comando no Acre também. O pessoal sempre fala do Acre, né? O Acre tem comando também. Tem elevador no Acre. Tem elevador, tem comando Infoleve. Quando abriu a capital Palmas... Vocês têm elevador até, comando Infoleve até no mar, né? Tem várias plataformas de petróleo. Tem até... só falta agora ter embaixo d'água, né? O elevador vai para baixo, sim. Opa, né? A plataforma, ele conta até o contrário, né? E essas plataformas são prova de confiabilidade, porque o chamado são 30, 40 minutos de helicóptero. É muito longe. Então, não é complexo, né? Aqui você já pega o carro, tem trânsito, já é ruim de atender um chamado, né? Já é um problema, imagina atendendo uma plataforma. Em alto mar, né? Em alto mar, Então que funciona até debaixo d'água. Funciona até debaixo d'água. No caso, tem proteções especiais para maresias, a placa, né? Uma questão também, como tem muito produto químico, né? Tem toda essa... a gente tem... A outra expertise é fazer coisas sob encomenda, né? Então tem elevador com 5 operadores de porta, tem elevador que anda de lado. Na verdade, são 2 comandos. Um na vertical e outro na horizontal. Olha. Sendo que um é corrente contínua e outro é VVF alternado. Então, realmente, sob medida, assim, o negócio falou, tem um problema. Liga lá para a Infoleve que... A prova de explosão, né? Então, às vezes tem uma usina de gás, né? Então você tem que ter a caixa do comando, parece um cofre. Era mais caro do comando a caixa, tá? Nossa! mas as especificações do elevador... o elevador à prova de explosão, na verdade, a gente fez só o comando, mas é uma coisa bem complexa. O limite tem que ser a prova de explosão. É tudo muito caro, né? Mas tudo bem diferente. Imagino que completamente, tem uma norma específica, mas a gente atende a nossa parte, né? E aí, com esse trabalho todo, assim, de fazer o elevador sob medida, o comando sob medida, atender a cada necessidade, atender o cliente que está lá com problema e o suporte técnico dá esse respaldo ali de não deixar o elevador parado, reposição rápida de peças. Você acha que foi esse diferencial que virou essa chave e vocês conseguiram se consolidar aí no mercado? Exatamente. Aí eu vou usar até um termo que a Kátia usa, né? Sim. A prova social. Foi ali que foi feita... Então, se você coloca, o elevador funciona bem, economiza energia, tem reposição, o cara está satisfeito, não para? Opa! O cara continua com a manutenção, ele não perde. Tá? Não vai perder o contrato, né? Não perde o contrato. A gente teve uma prova de fidelização da manutenção. A gente teve que fazer uma atualização de inversores, né? A gente foi ver 3 anos depois, né? Entre 90% e 95% estava com a mesma empresa que instalou. Quer dizer, então a confiabilidade do equipamento ajuda até quem está comprando lá com vocês. Se você fez uma boa modernização, você continua com o contrato de manutenção. Grande chance. Sim. Então o cara pensa, vou perder, né? Vou modernizar, vou perder. Não vai. E mesmo sendo um equipamento, digamos, genérico, quem fez um bom serviço está atendendo bem. Então, se foi bem, vai de boca em boca, elevador... claro, a gente faz nosso marketing, né? Mas o principal é isso aí, a referência, né? Então a gente atingiu mais 50 mil comandos, né? Então, instalado recentemente esse número, né? Esse número atingimos no ano passado, não deu para fazer grandes comemorações por causa da pandemia. Mas é uma marca super expressiva, porque é mais comando do que muita cidade tem de população. Se for ver isso, né? Só de população e de elevador, só Rio e São Paulo tem mais que isso. Só Rio e São Paulo que tem mais que isso. Tem mais do que isso. Então, quer dizer, tem mais comando instalado Infoleve... 3 vezes uma Belo Horizonte. Meu Deus. E 12% já do Brasil, né? Podemos dizer, aproximadamente. Então, é produto Infoleve que tem aí bastante no mercado, bem assim, espalhado, todos os estados do Brasil. O Rio de Janeiro, como se verticalizou primeiro, são elevadores mais antigos, tem 1 a cada 6 elevadores é comando Infoleve. Olha, que número super expressivo e que realmente traz vai dando a solidificação da marca, né? Isso vai mostrando. E temos suporte e assistência desde o primeiro.
Desde o primeiro? O primeiro está funcionando lá, então já apareceu a placa para consertar lá. E tudo, vocês têm todo o controle do material? Tem o circuito elétrico desde o primeiro, tem solução desde o primeiro, tem peças de reposição para o primeiro. Lógico que vai ter um limite, né? Às vezes não vai ter chip, não vai ter componente, mas ainda temos nos 30 anos. Há 30 anos, então também tem um produto, a reposição. Essa é uma diferença também de ser um produto nacional, né, Fábio? Nacional e de uma empresa sólida e séria, porque a gente já teve também diversos outros fabricantes de comando, ou também comandos importados e que hoje a pessoa... Não dá uma reposição. Então a pessoa acabou tendo que trocar, né? Então vale a pena. Às vezes um elevador ali que foi modernizado recentemente e logo não tem mais reposição. Aí não é o caso de vocês. Mantém. Então, quer dizer, esse comando lá, esse primeiro comando de 30 anos, se precisar de peça para ele, tem. E suporte, tem o desenho dele. Se o cara pergunta lá o desenho, se o cara ligar no suporte, o cara vai ter a cópia do circuito elétrico. Tem. Conhecimento tem o manual pessoal para isso. Tem. O cara conhece. Então tá tudo registrado desde o primeiro e passa tudo pelo setor de qualidade, até porque vocês têm ISO também, né? Todo padrão de qualidade. Essa é outra coisa, Bia. A gente passou, por coincidência, semana passada, a recertificação, que é a ISO 9000, né? Ela é a cada 3 anos geral e depois, nos anos intermediários, a manutenção. Então a gente foi recertificado e completamos também 25 anos de ISO 9000. Eram poucas empresas no Brasil que tinham esse certificado. Há tantos anos. Eram ao redor de 1000 empresas no Brasil que tinham esse certificado. A própria Schindler só tinha na linha de escada rolante Sigma. E a gente teve a certificação completa. Porque às vezes você, depende do caso, você pode certificar só a fábrica, só uma parte. Só né? um produto, desde que saia o escopo. Né? Sim, o nosso escopo é completo. Uma empresa é certificada na totalidade. E a ISO 9000 é interessante porque um síndico entende, né? Porque ele é um padrão mundial, uma norma de qualidade que serve para qualquer tipo de empresa. Ela é uma norma de gestão, né? O seu canal fala de gestão. Sim, fala de gestão também. Tem aí o conteúdo do Tira Espiga, aí tem bastante coisa de gestão lá. Então, porque todo mundo, às vezes, quando pensa em qualidade, pensa só no produto. Realmente, claro que o produto, isso aí, mas a gente tem os medidores da satisfação. Sim. Então, por exemplo, assistência técnica. Então, a gente tem o índice, né? Eu tenho que consertar a placa no máximo em 48 horas, de preferência em 24. O suporte técnico tem que atender a ligação em até 10 minutos. É o ideal, claro. Tem uma meta também para imediato. Então, hoje a gente... 40%, 50% é imediato a grande parte em até 10 minutos. E até uma dúvida que surgiu aqui. Esse tempo, vocês, mediante treinamento que vocês fazem lá, você acha que os técnicos, quando o pessoal que está em campo, quando liga, já está com um problema mais bem esclarecido, consegue transmitir bem a mensagem diante dos treinamentos que vocês fazem? Os treinamentos ajudam muito, como eu falei, as empresas elas eram mais mecânicas, então treinamento foi uma revolução silenciosa, né? A gente tem o nosso funcionário mais antigo, o Alex, que cuida bastante de treinamentos. E eu vou dar um spoiler, o Alex vai estar aqui também, vai trazer bastante informação pra gente aí, ó. Se liga no canal que logo logo o Alex está aqui para falar com a gente também. Treinamento é uma outra parte da história, né? Então, quando eu falo que o síndico tem que escolher o equipamento, ele tem que ver se a empresa fornece, se ele liga para qualquer empresa e essa empresa faz manutenção desse equipamento? Sim. Essa empresa só treina, o equipamento que ele vai comprar, a empresa só treina o técnico delas mesmo ou ela treina técnico de todas as empresas? Sim. Certo? Então, se ela treina o técnico só da empresa dela, é porque ela acha que a manutenção vai ficar exclusiva com ela. Certo? Então você tem treinamento aberto para outras coisas? Normalmente não, né? E a Infolev tem aberto a todas as empresas. Então, tem peça, treinamento. E o treinamento era outra coisa. A gente sabe, né? Infelizmente, o Brasil tem deficiências em educação, em formação de técnicos, né? A mão de obra não é só no nosso setor. Infelizmente, né? Então, é também uma gratificação que eu falo, a Infolev é uma empresa privada, a gente vai para ganhar, não é uma instituição de caridade, sim. Mas a gente, além de fazer esse trabalho que ajuda em acessibilidade, treinamento é uma coisa que a gente sempre gostou muito, porque é um prazer para a gente, porque a gente sabia que a gente formou pessoas. Sim. E muda muito, né? E muda muito. Então, dá muito resultado. Então, uma coisa até que uma vez emociona, você conheceu o Paraná, que é um técnico falecido?
Conheci. Conheceu? Conheci. Eu tenho muito contato com o filho dele, o Diego. Então, o Paraná, ele era um técnico autônomo, então as empresas terceirizavam para ele instalar, ele instalava para várias empresas, como tem também hoje, mas acho que foi um dos precursores de fazer isso. Uhum. E uma vez o Paraná estava lá em outro estado, ele instalava em outros estados, e ele mandou uma carta manuscrita, né? Não tinha e-mail, não tinha zap, né? Era outra época, né? A carta era manuscrita. Com todo respeito, tinha até bastante erros, assim, uma carta sincera, né? Mas ele era uma carta longa, né? E ele agradecendo tudo que esse potencial que deu de modernizar elevador, ou seja, esse novo mercado, né? Que possibilitou ele as coisas que ele conseguiu conquistar para a família dele, né? Fazendo instalação de comandos eletrônicos, que é uma coisa que então não tinha. Então, né? Ele estava reconhecendo que ele cresceu bacana, graças à modernização. Que história bacana. Então a modernização... O que proporcionou para ele o trabalho de vocês, que ele pôde entregar para a família dele. Né? Que bacana. E várias empresas que eram só de manutenção cresceram muito abrindo esse outro leque de modernização. Que é um outro negócio. Eu sempre preguei isso, é um outro negócio. Tanto é que a gente ensinava, fazia os treinamentos para ensinar o técnico a instalar e também fazemos treinamentos comerciais também, porque a venda, como eu te falei, é outra. Então, eu também de vez em quando, lógico, tem bem mais técnicos do que vendedores, toda empresa de elevador. Sim. E a gente também incentiva outros cursos, então, seja os que a gente mesmo dá. Então, aí depois técnico teve o do Sérgio da MAG, então é um treinamento de modernização geral, não tem nada a ver não é nada de produto nosso, ele é modernização no geral, então desde a inspeção inicial, a instalação propriamente dita de tudo, né? Então, vou trocar a porta, não vou na inspeção, vou medir a velocidade do elevador, como é que eu vou ler a placa, como é que eu vou fazer, como é que eu vou planejar, como é que vai ser o layout da casa de máquinas, como é que eu vou receber o material, quem vai receber o material, como é que vai conferir isso, como é que vai fazer a instalação propriamente dita e depois a inspeção final. Quer dizer, então, a nossa ideia... me perguntavam assim, mas você vai fazer o curso e o cara vai fazer e vai comprar, pode comprar de outro? Eu falei, não tem problema, não vamos pensar pequeno, pode fazer o nosso curso lá. É isso. Ele vai aprendendo, vai aumentando, vai construir, vai formando pessoas, não tem problema não. Não, e acaba que o mercado vai começando a consumir mais a questão da modernização, tirar, até o que nós falamos lá, tira um pouco essa questão de que realmente não precisa, o pessoal acha que às vezes a empresa está querendo ganhar dinheiro, é um serviço caro, e mostra para todo mundo, todo mundo está falando que realmente precisa modernizar o elevador. Começa a trazer essa ideia de que a modernização é válida, segura, né? E que vai trazer resultado, benefício para os usuários do elevador, né? E agora, o treinamento comercial também, que até também, eu também faço de vez em quando, e agora também reforçamos aí com a Kátia, né, que é especialista. Kátia esteve aqui, um dos últimos vídeos aí do canal, depois olha lá, também ela esteve aqui como nossa entrevistada aqui do SpigaCast. Mas estava falando também um pouco, até te interrompi, que aí vocês têm lá toda a meta de atendimento, então para a gente poder até passar para um pouco da estrutura, como que é lá, o suporte técnico recebe essas informações e isso vai refletir lá também no nível de funcionamento dos equipamentos, vai se consolidando a marca e até para a questão da assistência técnica, né? Da parte de vocês terem os consertos de placa, para não ir para lá, por exemplo, uma placa que não tem um defeito. Né? Vocês conseguem filtrar isso pelo suporte técnico? Então, a gente recomenda que não envie placa para lá sem consultar o suporte técnico. Então a gente chega a receber 30% das placas sem defeito. Por quê? Porque às vezes as pessoas também não estão preparadas, então não sabem o que é, e então é a placa. Então acha que é a placa, manda para lá. E aí perde um tempo grande, né? Porque tira a placa, o elevador fica parado, é o transporte, vai lá, testa a placa. A gente nem cobra nada para testar a placa, né? Sim. Mas a gente... E aí tem essa orientação, porque a gente sabe, não adianta eu entregar a placa e falar não é a placa. Eu tenho que ir lá, então a ordem é, chegou uma placa sem defeito? Vai atrás para saber qual é a causa. Então, a gente liga para o técnico e vai saber o que está acontecendo aí, porque nós queremos solucionar. Sim, porque não adianta só, às vezes, devolver a placa. Falar, não tem defeito, devolve. Não é problema meu, não é a placa, não é isso. Tá? A ideia,
a placa tá boa, vamos ver o que é e vamos resolver isso aí. Não queremos deixar o elevador parado. Isso é uma boa estrutura de suporte, porque você acha que isso aí pode ser assim, considerar até o diferencial de vocês nessa questão assim, eu vou fazer a modernização com o produto InfoLeve, a conservadora pensando isso, porque eu sei que eu vou ter muito mais suporte, muito mais facilidade de manter o equipamento funcionando lá e deixar assim o meu cliente também final, condomínio, a casa, enfim, o dono do elevador mais tranquilo também com relação a isso. Então, e você imagina só também, o síndico vai escolher um equipamento que a empresa que fabricou só dá suporte para os técnicos deles. Porque é difícil a vida do técnico. Poxa. Imagina só. Hoje já tive lá, né? Então, você já esteve lá. Então, a maioria faz manutenção em elevadores de outras marcas, digamos assim, certo? Sim. E ele tem que se virar. Hoje ele até tem os manuais, né? Porque o pessoal passa nos grupos aí. Hoje tá fácil. Você tira a foto do equipamento e fala assim, ó, eu tô com uma dúvida nesse equipamento X. Antigamente você tinha... Era só o rádio na minha época, né? Uhum. E tem muito tempo atrás eu comentei da época do meu pai, lá da época da ficha do orelhão. Tinha que arrumar o vizinho lá, algum morador do prédio que tinha um fax para mandar um manual pelo fax, né? Tinha essa também, né? Quando tinha um fax resolvia o problema. Passava o circuito manual e estava resolvido. Aí era muito fácil. Aí era bom, pô. Depois começou o celular, daí não pegava o celular na casa de máquina. Tinha isso. Mais esse problema, né? O rádio, aquele prédio que não tinha sinal de celular, aquilo era terrível. Porque normalmente prédio no alto, né? As antenas, elas têm uma tecnologia que vai mais para baixo. Mais para baixo. E tinha muito essa dificuldade. Hoje quase todo lugar. E agora realmente o fato de poder mandar uma foto, poder mandar um vídeo, né? Então receber o manual no celular. Receber o manual, né? Bom, e a gente até envia os manuais, os circuitos automaticamente, né? A gente tem um assistente virtual. Assistente virtual. A IVA, né? A IVA é a técnica virtual também, ajuda a tirar a espiga. Técnica virtual. Então, qualquer hora do dia ou da noite, você manda um zap pro... Como o pessoal gosta muito do WhatsApp, né? Sim. 99% dos celulares do Brasil tem o WhatsApp, né? É estatística. E tem essa cultura, eu mando manual, etc. Né? Então, você tem esse número, né? um número de celular do IVA, que você manda um oi para ele e ele já te manda um menu. Você quer o quê? Quer manual? Quer um folheto comercial? Quer saber de uma assistência técnica? Aí, eu quero um manual. Do quê? Do comando, do indicador, da placa tal? Não, do comando tal. Tá aqui o manual, pronto. Esses dias chega um PDF no seu zap na hora. Esses dias eu testei o IVA. É o IVA ou a IVA? Que é uma menininha lá, né? A IVA. A IVA. Eu testei, mandei lá uma mensagem, já rapidamente já responde, já... É bem facinho de usar, mexer, né? E bem rápida a interação, né? Não fica lenta ali, é bem rápido. E rapidinho chegou para minha solução, já tinha a informação que eu precisava. Foi bem tranquilo isso aí. E serve para o vendedor também, né? Porque ele tem os manuais. Então você está lá numa reunião à noite, o cara quer saber, mas como é que funciona esse duplex super inteligente, né? Aquele que você... duplex, se eu levar o carro mais próximo, mas você... quer usar o de serviço, por exemplo, para levar o cachorro, para levar o banhista, né? Então, naquela hora você quer o de serviço, apesar de a maior parte do tempo você querer chegar rápido e gastar pouco. Isso. Então, você vai lá, segura o botão. Mas como é que funciona isso aqui? Então, na hora já vem um folheto para você, já vem também vídeos rápidos, com linguagem para o síndico, etc. E você, na hora, já pode compartilhar, né? Já chegou ali no celular, já manda para todos que estão ali na reunião, já compartilha. Então... É uma informação muito rápida, muito prática, a qualquer hora do dia. Exato. Tanto para o técnico como para o... Que legal. E falando bastante de história aí, toda essa bagagem, todo esse caminho que a InfoLeve já percorreu, para onde que a InfoLeve está indo agora, Fábio? O que tem de plano futuro? O que vocês estão pensando a nível de mercado, tecnologia? O que a gente pode esperar de vocês para os próximos anos? Aí, para mais 30 anos, né, de InfoLeve? Bom, então a InfoLeve começou com um comando... do eletrônico microprocessado, que existia um eletrônico sem microprocessado, teve essa etapa, né, que você até comentou. Depois veio o corrente contínua com conversor estático, foi primeiro que o VVVF. Depois... Que teve essa dificuldade também. Troca motor, tira o de corrente contínua, põe de alternada ou coloca com conversor, né? A gente tem as duas opções. Sim. Isso é uma decisão do cliente, né? Porque tem máquina também que não consegue, né, fazer essa troca. Se você troca só o motor,
realmente é viável, né? Sim. E agora, quando você tem que trocar a máquina inteira, aí acaba saindo. Mas Sim. agora, quando você tem máquinas grandes, sem engrenagem, elevador de garagem, aí vale a pena você manter o corrente contínua, apesar de ser um equipamento mais caro, né? Sim. Mais ou menos desse jeito. Os maiores compensa a corrente contínua, os pequenininhos mais fácil, mais vantajoso. É vantajoso a corrente contínua. Trocar a máquina, Sim. Isso, lógico, depende de cada depende. cada E aí caso. também, cada caso, para estudar, né? Um faz de um jeito, outro, aqui talvez seja melhor por isso, por aquilo, né? Então tem que avaliar caso a caso. Então, daí a gente teve o IFL, que foi o comando muito aceito, depois teve a versão econômica, que foi o Júnior, aí teve a versão para corrente contínua, teve a versão com inversor de frequência, e a evolução para a linha Gênios. A gente tem que tomar cuidado que, claro, todo mundo quer novidade, mas elevador, muitas vezes, você não pode também trocar toda hora, porque o cara quer ter reposição, não quer ter uma certa estabilidade, né? Sim. Então, tem que ter tem que atualizar, mas não pode ser, não é um produto de consumo que você vai fazendo um modelo novo a cada ano, né? O pessoal quer aprender, não é quer celular, por exemplo, quer ter reposição, é um produto de longa vida, né? Então, daí a gente foi para a plataforma do Gênios, né? E agora a gente já entra para a plataforma do InfoSlim, que o InfoSlim cabe dentro do batente. Dentro do batente da porta para esses elevadores sem casa de máquina, que o pessoal é o importado, aquele que é restrito àquela empresa de manutenção. Isso. Dá para colocar o InfoSlim. Eu vou falar das tendências, eu estou falando das tendências técnicas, Sim. Mas se você me der um espacinho, eu vou falar das tendências comerciais também. Não, fica à vontade. A casa é sua, aqui o SpigaCast, fica à vontade. Então, falando foi a linha IFL Júnior, depois foi o Gênios, e agora estamos no InfoSlim, sendo que o InfoSlim tem o modelo que vai no batente, mas tem a versão também tradicional casa de máquinas, porque a gente vai vender, onde já tem a casa de máquinas que você não vai manter, também é muito elevador, ainda é assim, então é viável falar. Sendo que o InfoSlim, ele usa menos cabos de manobra, vai até 64 paradas, né? Já vai ter a conexão da internet, que também é possível por Gênios, mas vai ter a internet das coisas, né? O 4.0 está presente já no InfoSlim. No InfoSlim. No Gênios também é um opcional, tá? A gente também teve nesse meio termo o comando para escada rolante, que também é um segmento bem interessante, também é transporte vertical. E isso é outra coisa que você vê aqui, então, onde está crescendo, né? Modernização, quando começamos, ninguém fazia. Sim. Era só manutenção. Aí está todo mundo agora. Mecânica. Hoje, a maioria das empresas faz modernização. Escada rolante, também muito pouca gente mexia. É um equipamento mais complexo, até mais perigoso. Tem uma quantidade menor, mas em compensação tem um outro público que não é o prédio, às vezes, que sofre com o orçamento, né? A gente está falando de shopping center, está falando de aeroporto, de estação de metrô, né? Então, não é aquele condomínio ali, aquele condomínio tem que ratear, né? É outro mundo, né? Então, e até me surpreendi outro dia que a gente lançou o Scala Plus, tem muito mais recursos de segurança, né? Porque o primeiro passo foi fazer o funcionamento intermitente da escada rolante, né? Você se aproxima, a maioria hoje está rodando direto, gastando energia, desgastando a máquina, né? Exato. Ninguém se preocupa com isso. Olha só o que se gasta. Que ficava aquela coisa ali funcionando. Ainda fica, muitos. Muitos. É aquela coisa da casa vazia e a luz acesa, né? Então. Era a escada rolante funcionando o dia todo, às vezes sem movimento nenhum. Então, não tem sentido hoje você ficar com isso, né? Exatamente. Então, mas aí você tem até a opção de programar. Você reduz a velocidade. Porque o cara acha que a escada está quebrada. Não, então você pode reduzir a velocidade, por exemplo, 1 minuto que ninguém está usando e 5 minutos que ninguém está usando, você desligar. Então, um dos primeiros... O aeroporto de Brasília, as 8 escadas são comando Infoleve. E diversos aí shoppings, estações de metrô. E serve o comando Scala também, ele pode ser instalado nas esteiras. Isso, esteira e escada é o mesmo. Tá. Aí a gente lançou o Scala Plus, que ele compara a velocidade do corrimão, se tiver algum problema, porque o cara pode segurar num corrimão, e se ele andar em velocidade diferente, ele pode cair, né? Então tem um nível de segurança maior. Tem bem mais, tem o sensor de falta pallet, se faltar um degrau, ele vai parar. Ele tem diversos outros recursos, também tem conexão à internet. E aí a gente vai ver que eram poucas empresas que faziam manutenção de escada rolante, e a gente viu aí que já tem umas 60 empresas que fazem.
Olha que bacana. Então conseguiu até... Antes eram só algumas e as maiorzinhas, né? De manutenção de elevadores. E aí agora a gente quer até ver se a gente faz a gente já tem o treinamento do comando escala, mas quer ver também se a gente dá um apoio também em desenvolver algum treinamento para as empresas na parte completa aí de escada, que eu vejo que tem uma demanda aí de técnicos de escada rolante, né? Olha que parece até que ganham bem mais que os de elevador, é isso? Não sei. É um outro mercado, mas é bom isso que vocês vão abrir uma segunda vez, vocês vão abrir oportunidade para as empresas que vocês abriram na modernização, agora vão abrir para essa parte de manutenção de escada rolante e modernização de escada rolante. Modernização de elevadores, acho que até os síndicos hoje já sabem, né? Ah, sim. Modernização de escada não é uma coisa mais nova. Então é preciso também... tem menos equipamentos também, né? Essa questão de venda, mas o cara ainda ainda temos um espaço aí, um potencial para solidificar. Ainda tem então mais esse mercado para então a gente tem. Aí a gente lançou também um comando de alta velocidade, que é o Flash, que é com poço digital. Então você vai, elevador de mais de 150, a gente tem 240 metros funcionando, já tem mais de 300 unidades desse equipamento, né? Apesar de, claro, tem muito menos elevadores de alta velocidade. Sim, tem nas principais cidades, né? Então, quase todas as cidades, as maiores cidades já tem esse equipamento, para quem quiser ver, né? Praticamente só tem concorrente estrangeiro nisso, e a gente tem o nacional com todas as vantagens que eu te falei. As vantagens de ter um produto nacional. Então, essa você abre um segmento, mas as empresas também precisam se preparar, né? Um elevador de alta velocidade, o ajuste da porta é diferente, a ajuda da máquina é diferente, então as empresas também têm que se preparar nessa parte mecânica. Sai um pouco ali do, vamos falar, o arroz com feijão de todo dia. Então, né? A gente tem que crescer junto. Isso. E outra coisa que a gente fez, que a gente incentivou muito nas associações, foram, além dos cursos que a Infolev faz, né, chegou aí os 20 mil técnicos treinados, a gente incentivou os cursos nos sindicatos. Então, o Sindicato do Rio, ele tinha um curso de formação para quem nunca tinha trabalhado um elevador, e um de aperfeiçoamento. Então a gente doou o primeiro comando lá, saiu no jornal na época, a gente dava o prêmio para o melhor aluno, né? Olha, o pessoal se dedicar, se esforçar bem ali, né? Aí uma vez o Rotary me deu um prêmio de responsabilidade social, fui lá receber lá no Rio um troféuzinho justamente porque eles viram gente que estava trabalhando, que não tinha trabalho, e conseguia um emprego. Para reconhecer também esse esforço que estava sendo feito ali, né? Aí como eu participava das duas entidades, a gente brincava que eram co-irmãs, então a gente trocava algumas coisas que fazia aqui. Então o RIA começou no Rio. O RIA foi o primeiro lá. O primeiro lá. E hoje o de São Paulo é mais desenvolvido, né? Sim. Então, o Ricardo, que não sei se você vai chamar ele também. Ricardo, vou deixar o recado. Ricardo, vem pra cá pra São Paulo. O dia que você estiver aqui, me procura. Vamos bater um papo. Vem pra cá pro SpigaCast, que tem bastante coisa. O Ricardo Ricardo é o cara de sistemas especializado em elevadores, né? O Ricardo também deu uma revolução aí pro mercado, né? Exatamente. Então, o Ricardo fazia o sistema específico para empresas de manutenção. Aí ele fez o RIA na Prefeitura do Rio. E aí a gente ofereceu o sistema dele aqui, foram muitas reuniões para implantar o RIA, só que a Prefeitura de São Paulo quis fazer pela Prodan, por estratégia deles, mas pelo menos ela fez um RIA online, né? Que é bem melhor. Então, esse trabalho até ultrapassou. Mas voltando ali o curso, essa ideia de fazer um curso de formação, fez aqui em São Paulo também. Aí no caso eu trouxe o Sérgio Damag, que foi meu colega na Poli, né? Vocês estudaram juntos? No primeiro ano, depois se reencontramos, né? Ele entrou junto. Que legal, aí ele fez engenharia mecânica na Poli e eu fiz engenharia de produção. Na verdade, a mecânica e a produção até eram juntos até depois se ramificava, né? Mas a gente não era da mesma sala, tá? Mas a gente entrou no mesmo ano, então... e o Sérgio tinha sido 10 anos instrutor da Atlas, 10 da Otis, né? Então, beleza, tinha essa demanda. Ele foi meu professor também. Que bacana. O Sérgio, eu falo pro pessoal que depois dos cursos que eu fiz lá, virou a chave na carreira. Porque foi o momento que eu comecei a conhecer interpretação de manual de elevador, esquema elétrico. Dali para frente a coisa andou. É muito importante o estudo, né? Realmente. Para todas as áreas, e para elevador não é diferente. E por isso todo mundo conhece o Alex lá, né? O Alex... Porque tudo que você ensina para alguém, né? A pessoa lembra muito mais, né?
O Alex ministrou muito curso lá também na Infolev e continua ministrando, né? Continua, e agora muito sucesso nos cursos online, né? Sim. A pandemia teve que... acabamos tendo que cortar os cursos presenciais, né? Para não manter o risco, e o curso online decolou. E até foi interessante, porque num horário, às vezes, que atende melhor o técnico, muitos cursos à noite, né? E chega a ter mais de 200, 250 pessoas conectadas. Cada turma. E cidades que antes a gente não fazia, porque a gente fazia nas principais cidades, pessoalmente. Sim. Então fazia Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, né? Mas acabava, como eu falei, então o Brasil às vezes alguma cidade menor ali não conseguia. Então o pessoal conseguia. Que legal. E até os de fora. E a velocidade de treinamento está muito maior, porque vocês tinham, há pouco tempo atrás, eu me lembro, o número era 15 mil técnicos treinados, agora rapidamente passou para 20 mil. Então tá... a gente já fazia uns 1.000 por ano, né, presenciais, né? E agora eu tenho até uma quantidade aí maior. Que bacana. E a tendência é ser híbrido, né? Também tem uma parte que a gente também faz treinamento prático, né? Ajuste de inversor, programação de URM. Então também, às vezes é bom também ter um pouco da prática, né? E até pegando um pouco o gancho da questão do treinamento, que o treinamento presencial lá na Infolev, vocês têm toda a estrutura, tanto para a sala de aula em si, que é um auditório que comporta ali umas 40 pessoas. É um auditório para 50 pessoas. 50 pessoas, bem mais. E aí vocês têm toda a estrutura de cofre e tal. E antes, as outras sedes vocês já passaram? Como que era esse desafio, Fábio? Porque vocês desbravaram uma terra aí também. Boa pergunta. Não começou lá, né? Como é que é? Primeiro fala pra gente, como é que era as sedes antes? O Paulo, disso? Que é meu sócio, né? Ele que foi o precursor, fez o projeto, da parte eletrônica, tudo. Ele trabalhou no projeto da Atlas, né? Fez o Ômega 2, fez o Code, né? O sistema de código da Atlas, a patente com o nome dele até. Ele participou de todos esses projetos. Né? E aí ele começou dando... Ele que dava o treinamento. Então a gente começou dando, inclusive, treinamento até do Ômega, né? Foi o primeiro treinamento que a gente deu. Demos no Rio de Janeiro. Então daí levava o retroprojetor, aí depois tinha um carrossel de slides, né? Chama até hoje slide quando você tem no Data Show, mas slide era, sabe como é que é? Parece um negativo, né? Sim, colocava... O pessoal mais novo nem conhece, nem sabe sabe o que é, mas parecia aquele depois negativo e tinha aquele outro de passar a folha, não era uma folha, era um plástico, era como... uma transparência. Transparência, né? isso. Fazia com uma caneta, né? E daí aí você projetava na parede, né? Então o que a gente fazia? A gente fazia uma salinha lá, e aí o que acontecia? Pegava as cadeiras todas que tinham, né? Por exemplo, tinha, sei lá, 25 funcionários. Pegava as 25 cadeiras, que era no sábado, juntava lá e fazia um mini auditório. Sim. E isso, assim, das sedes que vocês passaram, porque antes não era na sede da Barra Funda, não, ali, né? Na Água Branca. A gente começou só eu e o Paulo o primeiro ano, um ano inteiro só nós dois. Um outro ano inteiro só nós dois era um boy, fazia um pouco de tudo. Sim. Depois já apareceu o Alex. Há 20 e tantos anos. E depois aí foi crescendo. Daí a gente mudou de sede, foi lá para a Rua Caetés. Daí a gente pegou a casa ao lado, praticamente duplicou. Depois fomos para o Bom Retiro. Aí a sede já tinha até elevador. Então quer dizer nesse lugar já tinha treinamento. Vocês já conseguiam fazer testes lá também nesse elevador? Já conseguia. Então um diferencial também que vocês tinham uma torre de teste, né? Para poder trabalhar. Já ajuda bastante, até para demonstração no curso. Sim, né? também. E depois fomos para essa sede, então aí falamos, então como treinamento já era o foco, falei, olha, eu vou precisar de uma sede, a primeira coisa que eu vou fazer é ter um auditório. Então aí foi planejado um auditório para 50 pessoas, e que é bastante utilizado, e a gente também para o treinamento interno, né? Muito importante, o treinamento interno, né? O pessoal... A Kátia e o Sérgio também, eles também fizeram muitos cursos internos para a gente. Também para treinar a equipe da Infolev. Então, como eu falei, o pessoal lá do suporte faz curso de segurança em elevador, com o Sérgio da MAG, faz curso de operador de porta, faz curso de máquinas, de modernização. E a Kátia também tem apoiado a gente, tanto no RH, ela tem cursos bacanas de inteligência emocional, ela fez para a turma toda. Ela falou um pouco de inteligência emocional aqui também. Serve para tudo, né? Muito. Principalmente na nossa área lá. Então, ela fez bastante treinamentos então o treinamento interno, né? E na verdade a Infolev também deve muito graças às pessoas que estão lá.
Então a gente tem uma baixa rotatividade, tem funcionários bem antigos, né? Então, vira e mexe, a gente faz um prêmio para 5 anos, viagem para 10 anos, viagem para 15, viagem para 20. O Alex já ganhou todos esses prêmios lá, né? Todos. O Alex tem um botão de prata porque ele já fez os 25, né? O Alex, é bom que todo mundo que tá vindo depois dele fala, opa, o Alex já ganhou tal coisa, deixa eu ficar aqui também que eu vou ganhar, né? Mas realmente o que faz a diferença são as pessoas, né? Sim. Então, felizmente, a gente tem uma equipe muito bacana. A maioria foi formada lá, então desde técnicos que eles entram quase a maioria no primeiro emprego, fez o Senai, né? Na área administrativa o CAMP, começa ali no CAMP, menor aprendiz, aí vai ser às vezes na recepção, assistente administrativo, alguns vão para a área de vendas, né? Vão para a área de suprimentos. A nossa coordenadora de suprimentos entrou no CAMP com 16 anos, hoje ela é coordenadora. Aquela do financeiro, ela até saiu depois de 20 anos, mas ela também foi 20 anos trabalhando lá. Foi coordenadora financeira, começou com 16 anos também pelo Camp. Agora você contou a idade dela para todo mundo. Né? Mas tudo bem. Mas que legal, porque então, dá para chegar, você vê, a empresa oferece essa estrutura e a pessoa que batalhar ali também, que eu falo um pouquinho aqui pro pessoal de carreira, o cara que quer se esforça e tenta ter algo melhor na vida, é possível, né? São várias histórias que vocês têm lá na Infolev que consegue aí chegar nesse ponto. A gente procura corresponder, né? Então a gente tem, apesar de ser uma empresa nacional de médio porte, a gente tem previdência privada, tem plano de saúde que não é só para constar, né? Tem plano odontológico, tem auxílio para remédio. A gente costuma fazer confraternização no final do ano com convidados. Quando casa, quando tem filho, a gente procura dar um carrinho, uma coisa assim. Legal. Já vai preparando mais um ali para ir para a área de elevadores também, né? Então a gente procura também ter uma atenção, e principalmente no treinamento. Então a gente também paga, a gente tem até um benefício flex, né, que a gente chama, que a gente paga uma parte de quem vai fazer, por exemplo, curso superior. Então algumas pessoas começaram lá no Senai, fizeram essa carreira, né? Então montar comando, testar placa, de suporte, e paralelamente foram, por exemplo, estudando engenharia, então hoje na parte de projetos. Olha, bacana, então. É lógico que ele não pode prometer que só porque o cara fez engenharia que vai ter uma vaga lá nessa área que é uma área, né, concorrida, mas é mais restrita. Nobre, né? Então não quer dizer, mas que... Mas se estiver preparado e na hora que a oportunidade surgir... Mas de qualquer jeito também, então a mesma coisa que a gente fala, não dá o treinamento só para lá. A pessoa tem que se formar lá, ela tem que cuidar da carreira dela, mesmo que ela não... Eu brinco lá que o cara pode falar que o Fábio é chato, mas não pode falar que não aprendeu nada lá. Não, são várias histórias que pessoas que começaram a carreira ali como menor aprendiz e tiveram uma boa desenvoltura. A maioria, e a gente prefere pessoas que começam lá e vai se formando e vai fazendo carreira lá. Não, bacana. E Fábio, assim, a gente tem hoje a sede, a gente falou um pouco da sede daqui de São Paulo, lá na Água Branca, muito conhecida por muita gente que vai nos cursos lá. E lá no Rio de Janeiro também, como que é essa estrutura que vocês lá têm atendimento a segunda maior cidade verticalizada do Brasil, né? Ou primeira, tem uma rixa aí, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, na verdade, o Rio tem praticamente metade da população e o mesmo número de elevadores. Na cidade, né? Na cidade do Rio de Janeiro. Estado com estado, aí São Paulo tem muitas cidades fortes, né? No interior, né? E o Rio já nem tanto. Mas, então é 2 vezes mais verticalizado, eu poderia dizer. E se verticalizou primeiro. Então a nossa filial lá é filial mesmo, é filial própria, né? Não é terceirizada, né? Tem hoje, com os estagiários, são 7 colaboradores, mas é o essencial lá, não fabrica lá. Né? Lá é exatamente o que a gente precisa de urgente. Então, peça de reposição, assistência técnica, conserta lá mesmo. Inclusive, não precisa vir para São Paulo? Não precisa. Então, o cara ganha muito tempo no transporte e também custo de transporte, né? Exato. Né? Então, a Infolev é a única que tem no centro de São Paulo e no centro do Rio. Então também é uma região estratégica. Ainda estamos no centro da cidade, né? Que é fácil o acesso, tem até o VLT. E peça de reposição, conserto de inversores e suporte lá, porque também se a gente precisar de um técnico lá, por exemplo, no Rio tem bastante elevador de alta velocidade, então às vezes é um pouco mais
complexo, né? Sim. E a filial nossa já está 12 ou 13 anos que já está lá. Funcionando lá e esse é o diferencial, quando o elevador para, né? Porque tá mais rápido o atendimento. Esse lance de não precisar mandar a placa para São Paulo para reparo, né? Ter lá também alguma coisa para reposição enquanto faz ali, então já consegue fazer uma compra, já tem um estoque tem vários grande, tipos né? de inversor, todas as potências, conversor corrente contínua, placas, indicadores, etc. Tudo tem lá. Bacana, muito bom. E aqui da sede de São Paulo, ela cresceu também. Na verdade, a gente comprou um anexo, um prédio anexo, que funciona o grêmio dos funcionários, o marketing, né? Os suprimentos, né? Então, áreas que não precisam ter coisa. Áreas mais internas, né? A gente agora, na pandemia, ampliou com um mezanino. Então, a gente teve até que aumentar a parada do elevador. Hoje, nosso elevador tem 5 paradas. Colocou uma parada intermediária. Paradas, então, parou. E o comando Gênios possibilita essa alteração. Na verdade, tem um InfoSlim lá. Já. É o InfoSlim? Já tem InfoSlim lá. O hidráulico lá, o InfoSlim, exatamente. InfoSlim, E então já tem, ele ampliou esse mezanino, né? Deu mais, e climatizamos também, né? Então ficou bem melhor. Então, por exemplo, hoje o montador de painel monta com ar-condicionado. Então é bem confortável, ele tem uma condição boa para o trabalho. Uma boa condição, um bom rendimento. Então, até para reduzir a possibilidade de alguma falha devido à condição térmica. Todo climatizado, né? Então também ficou um ambiente bem bacana. E uma novidade, então, esse ainda não... já que eu vou falar pela primeira vez. Primeira mão aqui, ó, gente. Lá vem, ó, vamos ver o que o Fábio traz para gente. A pandemia atrasou alguns projetos, mas nós estamos lançando a pedra fundamental agora. A gente já tinha adquirido 4 casas que ficam atrás da sede atual da Infolev. Então nós já temos um projeto, estamos já na fase do projeto, já saiu já está no papel, de construir um edifício anexo com mais aproximadamente 1.500 metros quadrados, né? Que é maior que até a maioria dos nossos concorrentes, né? Só do anexo. Só o anexo já vai ser maior do que mesmo da área de comandos de outros que fazem outras peças, né? Então, e vai ampliar, então vocês estão ali, pelo que eu já conheci lá da fábrica, quase o quarteirão todo já, né? Já vai sair lá na outra rua. Vai sair na outra rua, vai ter de repente uma expedição por outra rua, né? Para facilitar toda a parte de logística, montagem, enfim, para poder continuar atendendo bem. A gente já tem até uma outra saída numa rua lateral, né? Também tem uma... Que geralmente as transportadoras pegam pelaquela e o pessoal da frente de São Paulo retira na frente, né? Já até tem 2... então já tem uma logística bacana lá para isso. Já tem 2 expedições, mas vai ficar melhor ainda. Nossa, com certeza. Crescendo, sempre subindo, né? Então, e a gente acredita num potencial muito grande, né? Então, as empresas crescendo, né? Então, as empresas de manutenção estão cada vez melhores, né? Então, gente mais preparada, gente nova chegando, com vontade. Essa questão do compartilhamento de informações, essa acessibilidade à tecnologia. E a gente tem a modernização de escadas rolantes, a modernização de elevadores de alta velocidade. Os elevadores novos, como eu te falei, era um segmento que era restrito porque não tinha máquina, mas hoje também temos, eu poderia dizer, pelo menos uns 60 empresas que são fabricantes mesmo, né? Muita gente às vezes faz manutenção, também monta, faz um elevador esporadicamente. Eu digo assim que tem uma linha que faz, né? Produção realmente ali, então montagem, né? Também cresceu bastante. Porque tem fornecedor hoje para todos os componentes. Então, agora não tem mais segredo, tem fornecedor para tudo. Tudo. Então, assim, muitas vezes a gente, até deixar isso como utilidade pública, tem muitas empresas aí, né, que falam, nós somos a fabricante, a conservadora X não vai ter peça. Tem peça para todo elevador, tem peça para todo fornecedor para todas as peças, né, Fábio? Tem para tudo, são montadoras, né? Claramente não tem nenhum segredo, a gente tem que falar por prédio, do mesmo jeito que o farol é CBL, o freio é Pirelli, lá também o inversor é WEG, a Otto também usa o inversor WEG, né? Exatamente. O contator é Schneider, é WEG também, o operador é Fermator, é Vitur. Então tem fornecedor. A máquina pode ser Torin, pode ser outra, né? Também tem vários, pode ser Zilabeg, pode ser. Vários, eu não estou falando para Tem inúmeras unidades marcas hidráulicas também tem várias, né? Vários. Daiken, tem GMV, né? Então tem várias
fluido, tem várias... Então podemos montar um elevador, ter alternativa, né? Só que aí que está, devido a esse abuso também das multinacionais e os preços muito altos, a gente também viabiliza essa substituição de importados, né? Aí então, ainda tem esse ponto aí, esse mais ponto, às vezes vai lá, o cara comprou justamente, não foi ele que escolheu o elevador, né? Então a construtora que comprou, daí o prédio chega lá, tem uma surpresa, né? O inversor é especial, a placa e tal, 30 mil, 40 mil já vi. Né? Então às vezes ele mais fácil trocar o comando. Mas aí eu vou trocar o comando, vai dar mais trabalho. Mas aí você mata o mal pela raiz, né? E assim, às vezes a modernização, que na verdade não seria uma modernização, né? É tirar o comando importado, colocar um nacional, colocar um produto nacionalização, uma nacionalização do equipamento. Vai ter um custo próximo ali, talvez até um pouco maior do que esse que você passou, da troca só daquele componente em si, mas que depois, na próxima vez, se houver necessidade, o custo vai estar bem menor ali, porque é um produto nacional. E no dia a dia, é um equipamento que dura muito, 10, 20 anos, né? Então, o que você tem que fazer a conta do quanto você vai estar no equipamento e mais esse tempo que você vai gastar de manutenção. Exato. Essa é a conta correta. O valor do equipamento e mais o custo de manutenção. Em modernização a gente vê isso. O cara fala assim, modernização, uma é 100, outra é 95. Tá bom, mas aqui é 95, vai custar 2 mil por mês a manutenção. E a outra vai custar 500? Em 10 anos dá uma diferença gigante. Gigante. Dá para pensar na outra modernização lá na frente, né? Que depois vai ter que ser feita, atualizar o produto novamente aí para aquela realidade. E você tem que ver, tá no site, por exemplo, de uma das grandes multinacionais. Tem um site de vendas lá, tá lá uma placa 16 mil, um botão 1.200, né? Meu Deus do céu. E o prazo de entrega ainda é 40 dias, né, também. Então compare, né? É fácil, é facinho para resolver essa equação aí com os custos. Bacana que a gente tem todos esses segmentos aí para crescer, né? Então a gente... A Infolev é interessada número 1, né? No sindicato falava assim, o Fábio é o interessado número 1 que as empresas cresçam. Exatamente, porque a gente não vende direto para o projeto, a gente quer que as empresas de manutenção se desenvolvam, que os técnicos se desenvolvam, que os vendedores aprendam possam vender mais modernização, possam mostrar essas vantagens, né? da modernização. Então, por isso a gente quer ajudar aí, contribuir também com a divulgação, seja por um canal, hoje são várias vias, né? Então, tão bacana que tem outras pessoas divulgando a informação, compartilhando, que é isso aí. Isso aí é bom para todo mundo, não só para as empresas, é bom para o usuário do elevador, é bom que tem alternativas, bom que o mercado cresça, bom que tem emprego para as pessoas. Exatamente. Então, fazer esse trabalho... Com certeza a bom para todo mundo. A gente consegue melhorar muito o nosso mercado. Fábio, quero te agradecer imensamente por aceitar o convite para estar aqui com a gente hoje, trazer tanta informação bacana, relevante aí, não só pessoal de elevador, mas também síndico, administradores que estão nos acompanhando aí. E se você quiser ainda deixar um recado, finalizar aí com a nossa audiência, fica à vontade e vamos ver se a gente consegue bater mais papo, porque tem 30 anos de informação aí da Infolev para a gente trazer pro pessoal aqui, né? Não, é mais agradecer mesmo, falar que a gente continua junto, nosso objetivo é esse mesmo. Temos o elevador tem um potencial muito grande, né? Então as cidades estão crescendo, tem cada vez mais pessoas morando em cidades. Trabalho não falta, só que precisamos nos preparar, estudar, para fazer um trabalho bem feito, que eu acredito que a Infolev, junto com esses parceiros, a gente não deve nada para ninguém, podemos crescer muito. Ótimo. Então, pessoal, obrigado por vocês que estiveram aqui também. Agradeço aí por acompanhar o conteúdo do canal. Tem muita gente batendo um papo comigo aí, chamando nas redes sociais, falando que está curtindo muito o nosso conteúdo aqui. Então compartilha esse vídeo com o espigado, a espigada que você sabe que precisa dessas informações, e o síndico, o administrador que precisa ouvir sobre modernização também. Fábio Aranha da Infolev trouxe muita informação super relevante para nós aqui. Fábio, muito obrigado. Você que ficou até agora, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. Obrigadão. Tchau, tchau.